Fala focada, beleza? Eu sou o professor Rian Gerais, professor de língua portuguesa do Focado no Edital e vamos dar início à correção de mais um simulado do Focado visando ao concurso da UFRJ sem perda de tempo. Vamos à questão número 1 que diz o seguinte: curiosamente, também acontece que às vezes modificamos nossa maneira de falar, não de acordo com o que ouvimos necessariamente, mas com base em nossas expectativas sobre o que vamos ouvir. Nesse caso, nós temos uma palavra destacada e o enunciado diz: o termo destacado é classificado como? Bem, a gente está vendo uma questão acerca de classe gramatical e no edital de vocês, lá no conteúdo programático de língua portuguesa, fala sobre a utilização das classes gramaticais, análise das classes. Então vejam só que nesse caso eu tenho um elemento que, se você perceber, está isolado por vírgula, porque ele foi deslocado. Esse elemento diz a maneira como isso acontece. É um elemento acessório, que, se você perceber, pode ser retirado da frase, que está acrescentando uma ideia ao verbo da oração, então, da oração da qual ele faz parte. Então, nesse caso, nós temos um advérbio. Advérbio é um termo acessório, ou seja, uma informação a mais, que pode acrescentar informação a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio. Nas alternativas, nós temos 3 dizendo que é advérbio e 2 dizendo que é conjunção. Lembrando que a conjunção é um elemento de conexão entre as orações e esse não é o papel do curiosamente. Entre as alternativas que afirmam que é um advérbio, diz advérbio de afirmação. A afirmação é sim, certamente, né? B, advérbio de modo e C de intensidade. Eu não estou dando intensidade ao fato de acontecer, mas sim estou dizendo a maneira, o modo, a forma como aquilo acontece de maneira curiosa. Então, por isso, a resposta da questão número 1 é letra B, questão que pede para você o conhecimento da classe gramatical e também a análise do seu valor semântico, ou seja, do seu significado dentro do contexto apresentado, beleza? Resposta da questão número 1 é letra B de bola. Vamos para a questão número 2, que diz o seguinte: Marie Kondo, a japonesa famosa pelo método Marie Kondo de arrumação, não se orienta pela ligação psicológica entre os humanos e seus objetos. Nesse período, as vírgulas são utilizadas para quê? A. Realçar o vocativo. B. Intercalar uma explicação. C. Assinalar a omissão do verbo. D. Marcar uma inversão sintática. E E. Separar elementos coordenados. Sim, todos os elementos, todas as alternativas trazem situações que pedem vírgula. Na verdade, a letra A, quando fala em realçar o vocativo não é realçado pela vírgula. Na verdade, todo vocativo é isolado por vírgula. No caso do trecho isolado por vírgula, a japonesa famosa pelo método Marie Kondo de arrumação está explicando justamente quem é Marie Kondo, dizendo quem é, explicando quem é Marie Kondo para aqueles que não sabem. Se vocês perceberem, tirando esse trecho que eu acabei de sublinhar, Marie Kondo não se orienta pela ligação psicológica entre os humanos e seus objetos. Então veja que é uma informação acessória que tem como foco a palavra japonesa. É um termo nominal que explica quem é Marie Kondo. Nesse caso, nós temos um caso de aposto explicativo. E todo aposto explicativo, ao retomar um termo anterior, obrigatoriamente ele é isolado por vírgula. Por isso que a resposta da questão número 2 é letra B, intercalar uma explicação. Assinalar a omissão do verbo é um caso de zeugma. Para evitar a repetição de um verbo citado anteriormente, eu posso usar vírgula. D, marcar uma inversão sintática, ou seja, como na questão anterior, lembra que o curiosamente foi deslocado para o início da oração, por isso ele é isolado por vírgula. E separar elementos coordenados. O que são elementos coordenados? Elementos de mesma função sintática. Sempre que eu tiver uma sequência de elementos de mesma função sintática, nós temos termos coordenados e, obrigatoriamente, eles são isolados por vírgula. Beleza, galera? A resposta da questão número 2 é letra B de bola. Beleza? Essa é a parte que a mim cabe. E lembrando que, antes de seguir com a correção, eu quero fazer um convite para vocês participarem da imersão do Focado no Edital para o concurso da UFRJ nos dias 25, 26 e 27 de agosto. Eu estarei no dia 25 com vocês. Conto com a sua presença. Vamos que vamos! Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Thiago Lopes.
Vamos dar continuidade à correção do nosso simulado. De olho na tela, questão de número 3. Diz assim, com relação à administração pública direta, é correto afirmar que... Então, quero a opção certa. Bom, letra A. Ela desempenha suas atividades administrativas por meio da desconcentração? Sim. Entendo que o gabarito já é letra A, tá, pessoal? Vamos ver as demais opções. Letra B. Os seus órgãos públicos podem ser sujeitos de direitos e obrigações? Bom, o fato dos órgãos públicos não possuírem CNPJ, ou seja, não possuírem personalidade jurídica, logo não podem ser sujeitos de direitos e obrigações, tá, pessoal? Bom, letra C. A descentralização administrativa cria outro órgão pertencente à administração direta? Não é a descentralização, é a desconcentração, ok? Letra D. As secretarias municipais estão subordinadas à administração indireta? Pessoal, é o seguinte, entre a administração pública direta e indireta não existe hierarquia. Logo, eu não posso falar em subordinação, nem da direta para com a indireta e muito menos da indireta para com a direta. Tudo bem? Ótimo. Só quero voltar na letra A, conferindo o nosso gabarito, para te informar o seguinte. A nomenclatura completa dada pela doutrina administrativista em relação à administração direta, que são os municípios, União, DF e estados, tá? M de município, essa é a palavrinha mágica para a gente gravar a direta. Município, União, DF e estados. Eu estou diante de uma centralização desconcentrada. Ok? Porque a desconcentração é a divisão de órgãos. E quando eu estou diante da administração direta, eu estou diante de uma centralização. Cuidado, porque eu também não tenho desconcentração na indireta. Nossa palavrinha mágica é a fase, tá? Fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, que também tem os seus departamentos internos. Logo, aqui eu estou diante de uma descentralização desconcentrada, tá? Então, nomenclatura da direta, centralização desconcentrada, nomenclatura da indireta, descentralização desconcentrada, tá bom? Gabarito, então, letra A. Vamos para o número 4. Vamos lá. De acordo com o artigo 25 da Lei 13.709, a nossa LGPD, determina que os dados deverão ser mantidos em formato interoperáveis ou interoperável e estruturado para o uso compartilhado com vistas. Bom, aqui é conhecer o artigo da LGPD, tá? Porque ele traz a exceção. A execução de políticas públicas, está correto, logo não é o nosso gabarito. A prestação de serviço público está correto, logo não é o nosso gabarito. E a centralização da atividade administrativa, isso aqui está errado, porque eu estou diante de uma necessidade de descentralização da atividade pública, tá? Descentralização da atividade pública. Logo, o gabarito é letra C, já que eu quero a exceção, tá? E a letra D também está correta. A disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral. Tudo bem? Logo, artigo 25 completo para você na tela diz assim: os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, a prestação de serviço público, a descentralização da atividade pública e a disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral. Portanto, gabarito letra C. Tá, pessoal? Bom, eu encerro minha participação por aqui e quero convidar você que ainda não fez sua inscrição lá na nossa imersão para o nosso concurso da FRJ, tá? Vai ser um prazer estar com vocês aí direcionando, trabalhando de maneira bem contundente para levar você à sua aprovação. Espero você na nossa imersão FRJ, ok? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau. Salve, salve, focados e focadas! Professor Igor Daltro na área para corrigir
as questões 5 e 6 do nosso simulado. Está aí na tela para vocês, simbora para as nossas questões. Considerando esse conceito e as disciplinas aplicáveis ao processo administrativo, marque a opção correta. A. O processo administrativo poderá ser iniciado a pedido do interessado. Ok? Está no artigo 5º da Lei 9784. Vedado o início do processo de ofício, e um auditor fiscal da Receita não pode, por exemplo, investigar a tua declaração de imposto de renda e te jogar na malha fina e eventualmente te aplicar uma penalidade? Isso é um processo administrativo que tem início de ofício. De ofício quer dizer que ninguém provocou. Foi por manifestação e impulso próprio da administração. Então essa assertiva já está errada, porque não é proibido o início de ofício, ele é permitido. Tudo bem? Aí continua. Com base no princípio da inércia da jurisdição. Cara, no judiciário funciona assim. Na administração, não. No judiciário, só se alguém propor uma ação, de fato. Agora, processo administrativo, não. Visto que no âmbito do processo administrativo, a administração desempenha a função jurisdicional. Não. No âmbito do processo administrativo, a administração está administrando. Ela não está desempenhando função jurisdicional, nada. B. Sem prejuízo de outros direitos que lhes sejam assegurados, está lá no artigo 3º da Lei 9784, o administrado tem o direito perante a administração de ser assistido facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei. Isso está absolutamente correto e, portanto, é o nosso gabarito B de bola, tá certa. Galera, tá onde isso? Artigo 3º, inciso 4 da Lei 9784. C. O princípio da ampla defesa confere ao administrado a prerrogativa de não possuir o dever de expor os fatos conforme a verdade. Se eu não me engano, os deveres está no artigo 4º da 9784. E um dos deveres é expor, sim, a verdade. É expor os fatos conforme a verdade. Então, a ampla defesa não te garante o direito de mentir. A ampla defesa te garante o direito de se valer de todos os mecanismos do direito para se defender, para questionar. Seja recurso, seja tuas alegações, eventual defesa, a depender do processo, enfim. Está errado a ser. D. Os atos do processo administrativo dependem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente não exigir, inverteu. Na verdade, os atos do processo independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir. Isso, se eu não me engano, está no artigo 22 ou 23 da Lei 9784, tá? O que inicia lá a seção sobre a forma dos atos. O processo administrativo ele é regido pelo princípio do informalismo ou do formalismo moderado, tá bom? Então, errada essa assertiva. Vamos agora à questão de número 6, que diz o seguinte: de acordo com a Lei 2.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação, famosa LAI, Lei de Acesso a Informações, no que diz respeito ao tópico dos recursos, está lá pelo artigo 15, no caso de indeferimento de acesso à informação ou as razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de, e o gabarito é de cara que é a alternativa A, 10 dias a contar da sua ciência. Artigo 15, caput. Lembrando que o artigo 15, parágrafo único ou primeiro, me recordo agora, logo o primeiro parágrafo, não me recordo se é o único, diz que a autoridade vai ter o prazo de 5 dias para se manifestar. Então veja, você pediu para ter acesso à informação, ela foi negada, né? Foi indeferido o acesso à informação. Ou então simplesmente negaram o teu acesso, não disseram o porquê, não te permitiram ter acesso às razões do porquê que você não pôde acessar. Você tem 10 dias para recorrer para a autoridade superior, sendo que essa autoridade que recebe o recurso vai ter o prazo de 5 dias para decidir. Beleza, meus queridos? Então é isso. Fica aqui o meu convite para vocês participarem da nossa imersão. Eu, Igor Dalto, estarei presente com legislação no dia 25. Vejo você lá. Tchau, tchau. Questão número 7. Segundo a Constituição Federal de 88, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso está previsto no caput do artigo 5º. Sobre os direitos fundamentais em espécie, assinale a alternativa correta. Letra A.
É livre a manifestação do pensamento. Perfeito. É livre a manifestação do pensamento, inclusive através do anonimato. Aí não. Essa segunda parte aqui matou nossa alternativa. Por que não? O anonimato ele é vedado. E por que o anonimato é vedado? Isso, na verdade, é uma garantia para todos nós, porque ao manifestar o pensamento, alguém pode, inclusive, cometer um crime. Né? A pessoa pode ser racista, a pessoa pode cometer o crime de injúria. Então, exatamente essa vedação do anonimato, ela faz com que, se algum excesso for cometido, a pessoa que cometeu o excesso seja devidamente responsabilizada. Então, letra A, errada. Isso está, veja, disposto no artigo 5º, inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Vamos então para a letra B. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Perfeitamente. Mas não se permite indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Aí não, né? Essa segunda parte aqui também está ruim, está totalmente errada, na verdade. Porque, veja, se a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis, no momento em que alguém viola qualquer um deles, essa pessoa precisa ser punida, ela precisa de alguma forma responder por esse dano que ela provocou. Então, provavelmente, ela terá que pagar algum tipo de indenização. Então, veja, isso está previsto no artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material, caso haja alguma perda patrimonial ou moral decorrente de sua violação. Então, não é a letra A, não é a letra B, vamos para a letra C. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Essa está completamente correta. Vamos aqui marcar em vermelho. Esse é o nosso gabarito, letra C. E onde está essa previsão? No artigo 5º, inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, isso aqui é importante, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Agora, por que a letra D está errada? Já temos o gabarito na letra C, então por que a letra D está errada? Vamos ver. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Perfeito. Que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Perfeito. Incluindo aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Aí não, essas não. Então, ó, essa parte final aqui é que está incorreta, porque veja, o que prevalece? Normalmente, regra geral, o que prevalece é o princípio da publicidade. Então, sim, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Regra geral, o princípio da publicidade. Só que existe essa exceção. Veja, ela está no artigo 5º, inciso 33. Veja, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Porque se você ponderar, né, o direito à informação com a segurança da sociedade, a segurança do Estado, o que deve prevalecer nesse caso é a segurança da sociedade e do Estado. Por isso, nesse caso, não irá prevalecer o princípio da publicidade. Então, realmente, nosso gabarito aqui é a letra C de casa. Vamos para a questão 8. O mandado de segurança coletivo não pode ser impetrado por letra A, partido político com representação no Congresso Nacional. Será que partido político com representação no Congresso Nacional pode impetrar mandado de segurança coletivo? Pode. Pode sim. Agora, o que é essa representação no Congresso Nacional? Será que o partido político precisa ter um representante? Precisa ter, na verdade, representantes tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal? Não. Basta que o partido político tenha um e apenas um representante em qualquer das casas. Então, o partido político pode ter, por exemplo, um representante na Câmara dos Deputados ou
um representante no Senado Federal. Isso já irá contar como representação no Congresso Nacional. E se o partido político tiver representação no Congresso Nacional, ele pode sim impetrar mandado de segurança coletivo. Organização sindical pode? Pode, também pode. Qualquer cidadão, nato ou naturalizado em defesa de direitos difusos que vise anular ato lesivo ao meio ambiente? Esse não pode não. Vamos riscar aqui. Veja, cidadão é aquela pessoa que está em pleno gozo dos seus direitos políticos, né? Então veja, o cidadão em defesa de direitos difusos que vise anular ato lesivo ao meio ambiente pode ajuizar a chamada ação popular. Aí sim, ação popular, mas não impetrar mandado de segurança, muito menos um mandado de segurança coletivo. Entidade de classe pode? Pode. E a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados? Pode? Pode. Então, vamos marcar aqui a letra C. Cadê o vermelhinho? Letra C, que é... aqui não pode, né? Não pode impetrar mandado de segurança coletivo, que é qualquer cidadão, nato ou naturalizado, em defesa de direitos difusos que vise anular ato lesivo ao meio ambiente. Veja, a previsão do mandado de segurança coletivo está no artigo 5º, inciso 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional. Isso. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor Loureiro, professor de raciocínio lógico, e estou aqui junto com você para continuar a nossa correção para o simulado da UFRJ, tá? Nesse caso, eu vou corrigir a questão número 9 agora, e daqui a pouquinho eu corrijo a questão número 10. Questão número 9, o enunciado diz o seguinte: 4 casais foram ao cinema e vão sentar em 8 cadeiras consecutivas em uma mesma fileira. O número de maneiras distintas de os 4 casais se sentarem nas 8 cadeiras, de modo que cada mulher se sente ao lado de seu marido é, e aí você tem as opções. Essa é uma questão de permutação em bloco. O objetivo aqui é trocar a posição dos elementos, originando organizações diferentes quando consideremos que eles estão sentados nessas 8 cadeiras. Mesmo que a banca tenha colocado uma condição de organização, que são cada dupla, cada casal, sentando sempre junto, porque ele diz que cada mulher se sentará ao lado de seu marido, também precisamos ter em mente que uma coisa é você considerar a mulher sentada antes do marido, sentando juntos, ou o marido sentado antes da mulher, e ainda assim eles sentarão juntos. Beleza? Aonde eu quero chegar? Nós vamos permutar esses 4 casais. Então, se são 4 casais, eu tenho um total de 4 elementos para permutar, como se fossem 4 blocos permutando entre si. E nós faríamos 4 fatorial para poder resolver essa análise. E para cada bloco, para cada casal, eu posso trocar a posição entre eles. Então, para cada casal, eu tenho 2 possibilidades de organização. Então, vai ficar bem simples o processo, né? Se eu vou permutar 4 blocos, eu vou fazer 4 fatorial. E se para cada bloco, se para cada casal, eu tenho 2 possibilidades de organização, 2 possibilidades para o primeiro, e 2 possibilidades para o segundo casal, e 2 para o terceiro, e 2 para o quarto. Então, é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Beleza? 4 fatorial vai dar 24, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 à quarta dá 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 24 vezes 16, o gabarito é 384. Resposta correta é a letra D, tá? Imagine que eu tenha AB como um casal, CD seria outro casal,
EF seria mais um casal, GH seria mais um casal. Então aqui eu tenho 4 blocos, né? 1, 2, 3, 4. Eu vou ficar trocando a posição desses casais nessas novas organizações que eu vou fazer. Por isso, se eu estou permutando esses 4 casais, eu fiz 4 fatorial. E para cada casal, eu tenho 2 possibilidades de organização. Afinal, aqui está aparecendo o A antes do B, mas pode ser que eu tenha o B antes do A. Então, para cada casal, eu tenho 2 possibilidades de organização. Aqui eu tenho outras 2 possibilidades. Aqui eu tenho outras 2 possibilidades. E aqui eu tenho outras 2 possibilidades. Princípio multiplicativo, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 à quarta. E assim a gente chega ao gabarito dessa primeira questão, que é a número 9, né, da minha matéria, nesse nosso simulado para a UFRJ. E agora nós vamos para a questão número 10, questãozinha que envolve diagramas lógicos. Considere verdadeiras as seguintes proposições. Aí na primeira proposição, alguns mineiros não são pesquisadores. Na segunda proposição, todo professor é pesquisador. A partir dessas proposições, é correto afirmar que é necessariamente verdadeiro que, ou seja, estamos buscando uma conclusão obrigatória e não apenas uma possibilidade. Tudo bem? Começo representando por diagrama a minha premissa que possui quantificador universal. Todo professor é pesquisador. Então vamos lá. Aqui eu tenho o diagrama de professor. E aqui o diagrama de pesquisador. Beleza. Olha lá. Todo professor é pesquisador. Agora eu vou representar a segunda premissa, que diz que alguns mineiros não são pesquisadores. Ou seja, alguns não são, logo outros são. E para melhorar minha capacidade interpretativa, eu vou construir um conjunto de mineiros que também tem uma região comum com professores, porque isso me dá maior possibilidade para interpretar a minha questão. Essa dica é preciosa e você precisa levar essa dica para a prova, tá? Alguns mineiros não são pesquisadores. Estaria aqui, ó, os mineiros que não são pesquisadores. Beleza? Você está percebendo aí, então, né, que as duas premissas estão representadas. Agora é só interpretar as alternativas e verificar aquilo que é necessariamente verdadeiro. Letra A diz que todo mineiro é professor. Está errado. Por quê? Porque essa região que eu já marquei aqui, ó, são mineiros que não são professores e nem pesquisadores, logo são mineiros que não são professores, já era o suficiente. E além disso, essa região aqui, ó, eu também tenho mineiros que são pesquisadores, mas são mineiros pesquisadores que não são professores. Então, todo mineiro é professor? Todo não. Alguns. Todo eu não posso falar. Beleza? Então, a primeira está errada. Segunda, nenhum professor é mineiro. Está errado. Porque aqui eu tenho uma interseção entre professor e mineiro. Ali eu tenho algum professor é mineiro. Então, a letra B também está errada. Letra C. Algum não pesquisador é professor. Pessoal, não pesquisador, então está fora do nosso diagrama azul, porque o diagrama azul é de pesquisador. Algum não pesquisador poderia ser essa galera aqui, ó. Afinal, a gente tem alguns mineiros que não são pesquisadores. Então, ali eu tenho mineiro não pesquisador. Só que, naquele caso, ele não vai ser professor. Ou até mesmo imaginar alguém aqui do lado de fora.
não vai ser pesquisador e não tem como ser professor. Ou seja, algum não pesquisador é professor? Não tem como. Algum não pesquisador não tem como ele ser professor. Beleza? Então, a letra C também está errada. Na letra D, ele fala que alguns mineiros não são professores. Realmente, alguns mineiros não são professores. Exemplo, aqui eu tenho alguns mineiros que não são professores, nem mesmo pesquisadores, né? Mas não são professores, já seria o suficiente. E aqui eu também tenho alguns mineiros que não são professores. Beleza? Então, toda aquela região ali garante que a letra D está correta. Alguns mineiros não são professores. E na letra E ele está dizendo que é falso que os professores são pesquisadores. É falso que os professores são pesquisadores? Tá brincando, né? Todo professor é pesquisador. Tem como falar que é falso que os professores são pesquisadores? Pelo amor de Deus, né? Se todo professor é pesquisador, é verdade que os professores são pesquisadores. Então a letra E também está equivocada. Portanto, número 10, gabarito letra D. E eu aproveito a oportunidade para fazer uma pergunta muito importante e que vai definir o rumo da sua aprovação. Você já se inscreveu para a nossa imersão UFRJ? Acredito que sim, né? Porque se você ainda não se inscreveu, você está perdendo tempo. Já tem uma galera inscrita e na expectativa para nós juntos fazermos aquela mega revisão. Será no dia 25, 26 e 27 de agosto, final de semana imerso nos estudos através de questões, dicas finais de todos os professores. Tá imperdível. E se você ainda não fez a sua inscrição, acesse agora mesmo o site do Focado no Edital e garanta já a sua vaga. Espero você. Bons estudos e até a próxima. Olá, pessoal. Sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática aqui do Focado no Edital, e vamos responder a questão número 11. O recurso do Google Chrome que permite aos usuários sincronizar as informações de agenda, e-mail e contato das contas dos dispositivos móveis no computador é o letra A, Google Sync, letra B, favoritos, letra C, modo anônimo, letra D, modo de navegação segura, letra E, controle de guias. A resposta correta para essa questão é a letra A, Google Sync. Vou mostrar para vocês aqui, abrindo o meu Google Chrome. Aqui no canto direito superior, nesse bonequinho onde está escrito você pode clicar e ativar sua sincronização. Quando você ativa a sua sincronização, ativa como? Você pode digitar, por exemplo, o seu e-mail, a sua senha, e ele vai, a partir de agora, sincronizar com os seus dispositivos, com sua conta Google. Estou fazendo aqui ao vivo agora. E você vai ter sua barra de favoritos, sua senha, preenchimento automático, extensões, histórico e muito mais no seu Google Chrome. Então, ele já tem aqui agora sincronizando, tá? Ele vai baixando da internet, ele vai sincronizando de maneira automática com todas as minhas contas do Google. Então, gabarito, letra A. O favoritos ele é representado pela estrela. Por exemplo, entrei num site focadonoedital.com.br. Eu não tenho como favoritos. Posso vir aqui, ó, na estrelinha, adicionar para favoritos. Posso botar o nome, escolher onde eu quero. Posso escolher uma pasta para organizar e salvar. A partir de agora, esse site está ali com a estrelinha azul nos meus favoritos. A hora que eu quiser, eu posso visualizar meus favoritos para acessar mais rapidamente esse site.
Inclusive, haveria a possibilidade de colocar na barra de favoritos. Modo anônimo. Para acessar o modo anônimo, tem a tecla de atalho Ctrl+Shift+N, que vai habilitar o modo de navegação anônima. Tá aí, acabei de abrir o janela na navegação anônima. Nessa navegação, ele não salva, não salva, não salva. Não salva seu histórico de navegação, não salva seus cookies e dados de dados de site, não salva informações fornecidas em formulários, não salva a cache, arquivos temporários como imagens, fotos, não salva senha. Ele não salva, não salva. Ele só vai permitir que salve. Se você adicionar favoritos, o site fica no favoritos. Se você fizer o download, o arquivo vai ficar salvo, o histórico de download não. Se você acessar uma página de web, o seu navegador, com o seu navegador em modo anônimo, tanto o site, quanto seu provedor de serviço de internet, quanto sua escola ou seu empregador que forneceu acesso à internet, ainda podem saber o que você acessou. O site vai saber quem é você. Isso pode gravar um log, um registro. Ele não vai ficar salvo na sua máquina, mas vai ter histórico ainda dessa navegação anônima. Você não fica anônimo na internet, não fica mais seguro, só não salva na sua máquina. Continuando, controle de guias. Os controles de guias a gente tem quando a gente abre nosso navegador guias. Você pode fechar uma guia, Ctrl F4 ou Ctrl W. Pode abrir uma nova guia, Ctrl T. Caso eu tenha fechado uma guia, quero reabrir, posso reabrir Ctrl Shift T, tecla de atalho. Se eu quero acessar a guia de 1 a 8, eu aperto Ctrl 1, Ctrl 2 até o 8. Eu posso ir para a última guia, Ctrl 9. Posso dar zoom, Ctrl+, menos zoom, Ctrl-, voltar o zoom a 100%, Ctrl 0. Tudo isso são controles de guias que você pode utilizar, tecla de atalho. Mas como ele pediu para sincronizar informações de agenda, e-mail, contatos, tanto com o dispositivo móvel quanto com o computador, é o Google Sync, gabarito da número 11, letra A. Questão de número 12. Ao receber o e-mail em seu correio eletrônico, em que é possível observar que houve a troca dos campos do cabeçalho do e-mail do remetente para aparentar que ele foi enviado de outra origem, é correto afirmar que você recebeu um. Letra A, e-mail comercial. Letra B, e-mail de marketing. Letra C, e-mail spoofing. Letra D, newsletter. Vamos lá, e-mail comercial é aquele que uma empresa manda para outra empresa para você poder conversar com a pessoa. Então, ali você se cumprimenta, diz quem você é, o que você quer, o que você espera. E-mail de marketing é aquele com propagandas comerciais que são enviados para você com novos produtos, novos serviços. E newsletter, esses newsletters são aqueles e-mails que são enviados de tempo em tempo, por exemplo, de semana em semana, de mês em mês, de ano em ano, é programado para ser enviado, pode ser diário, com algum tipo de notícia, alguma atualização. O gabarito dessa questão é a letra C, e-mail spoofing. Essa palavra spoofing significa falsificar. O que é falsificar? É modificar de modo que pareça que esteja enviando, no caso, o e-mail, por outra pessoa, por outro remetente, por outra origem, que não a que deveria ser. Spoofing, falsificar. E-mail spoofing é falsificar o cabeçalho do e-mail para aparentar que foi enviado por outra pessoa. Pessoal, termino aqui a correção do nosso simulado. Espero que vocês tenham gostado das questões de informática e não deixa de ficar ligado, antenado ainda na nossa imersão, que é uma imersão feita com muitas e muitas questões parecidas com essa, tá? Fui! Tchau!